Glória ao Todo-Poderoso. Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno, daquele que fez os céus e a terra, aquele que está no controle de todas as coisas. Dando continuidade ao estudo, ao shiur, a qual estamos fazendo a respeito de Yosef, de José. Olha só, vamos dar continuidade a partir do versículo 6 em diante. De antemão eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que você deduz. Uma dedução errada pode causar muitos problemas. Deduzir algo sem ter a direção do Eterno, sem ter o comando do Eterno. Eu não tenho que dar interpretação de algo sem que de antemão o Eterno Espírito Santo venha me trazer a revelação. Se ele não me trouxer a revelação, eu não tenho que deduzir nada. Mas a pessoa que está afastada do Eterno, ela costuma deduzir coisas. E muitas pessoas, mesmo não falando, no coração ela acaba se afastando do Eterno, do Todo-Poderoso. E isso foi o que aconteceu com esta família. Se você não viu a primeira parte ali, que nós começamos a estudar essa paraxá, Vaishev, ontem, vai no canal PR Monteiro, e você vai achar o vídeo que foi gravado ontem, né? Estamos estudando a respeito de Jacó, a respeito desta família. Já vimos que Jacó era um homem movido por sentimentos. E quando uma pessoa é guiada por sentimentos, então significa que ela vai ter muitos problemas. Nós vimos que Jacó, com a sua família, menos Beniamim, prostraram-se diante de Esaú, de Esaú, né? E isso gerou muitas consequências. Ele estagnou em um determinado local, não deu continuidade à caminhada a qual ele deveria dar, por isso a vida dele também estagnou. E ali ele teve um problema com a filha que foi abusada sexualmente, Diná. Os dois filhos mataram, não vou citar nome, só estou resumindo. Os dois filhos mataram todos os homens da cidade de Shehem, porque o príncipe Shehem havia abusado de Diná. Os filhos de Jacob se tornaram assassinos. E depois aconteceu toda essa situação a qual nós estamos estudando. Situação essa que fez com que o pai ficasse de luto muitos anos. O pai entristecesse Jacob, porque Jacob era um homem guiado por sentimentos. E os nossos sentimentos são enganosos. Muitas vezes gostamos do que não deveríamos gostar e desprezamos o que não deveríamos desprezar. Como está escrito no capítulo 15 do livro do profeta Irmiarro, nós temos que aprender
a separar o precioso do vil, aquilo que é precioso daquilo que não tem valor nenhum. E quando nós somos guiados por sentimentos, então nós misturamos tudo e fazemos uma grande bagunça. Olha só, olha o que está escrito aqui no capítulo 37 do livro de Bereshit, de Gênesis, o versículo 6. E ele lhes disse: ouçam enquanto conto a vocês a respeito de meu sonho. Ou seja, aqui Iosef mostra uma empolgação, porque era toda uma família movida por sentimentos. Iosef estava empolgado. Iosef era aquele filho que o pai mais amava, como nós vimos no estudo passado. E assim também é um reflexo da nossa vida. Por que o Eterno ama mais uma pessoa do que a outra? Ele disse isso, que ele amou mais a Jacó e desprezou a Esaú. Mas o que leva o Eterno a amar mais uma pessoa do que outra? A obediência, a sinceridade, a verdade. Nós vimos que José e Iosef, ele não se misturava com patotas, ele não fazia concordatas com os seus irmãos. Os irmãos faziam coisas erradas e Jacó não se misturava. Jacó simplesmente ia lá e contava para o pai. E Jacó e Iosef, o pai era Jacó e Jacó. Iosef contava para Jacó o que acontecia. Ele não se misturava, ele não participava das coisas erradas que os irmãos faziam. Ele não participava. Isso gerou um ódio no coração dos irmãos, porque se ele participasse, não tinha como ele vir e contar para o pai, porque ele estava no meio. Porém, como ele não participava, ele contava para o pai o que os irmãos faziam. Olha só, e o pai amava mais a Iosef, Jacó amava mais a Iosef. Iosef teve um sonho, o primeiro sonho, e aí é onde vem uma interpretação errônea, aonde vem uma dedução. Ele contou o sonho, mas ele não interpretou o sonho. Jacó juntamente com os filhos deduziram. Iosef simplesmente contou o sonho, mas não interpretou o sonho. Olha o que está escrito: ouçam enquanto conto a vocês a respeito de meu sonho, do sonho que eu tive. Nós estávamos amarrando feixe. Ele não diz vocês estavam amarrando feixe. Nós, todos eles estavam trabalhando. De trigo. O trigo representa a prosperidade. O trigo representava o sustento, a prosperidade. Todos eles lutavam para ter prosperidade, como todas as pessoas lutam para ter prosperidade. Todos correm e buscam ter trigos, e cada um deles amarrava os seus molhos, seus feixes de trigo no campo. Quando de repente, meu feixe se levantou-se, meu feixe levantou-se sozinho, sem a presença de Iosef, sem a ajuda humana.
Claro que alguém estava levantando aquele feixe. Quem é que levanta o feixe? Não é o Eterno? Quem é que levanta o caído? Quem é que exalta o humilde? Não é o Eterno? Então Yosef, ele quis amenizar a situação do sonho. Ele não quis exaltar o sonho. Por isso ele não disse que o Eterno havia levantado o feixe dele. Ele disse que levantou sozinho. Porque ele sabia que os irmãos estavam enfurecidos com ele. Mas ele estava empolgado. Porque é natural que ficamos empolgados quando temos uma revelação do Eterno. E o próprio Eterno coloca essa empolgação para que nós venhamos a profetizar, a revelar, porque se não for anunciado, não é um ato profético. Uma profecia, ela só é profecia quando ela é anunciada. Por que Onar teve que ir lá pregar na cidade de Nínive? Porque aquilo só era uma profecia. O Eterno só poderia destruir aquela cidade ou salvar aquela cidade se a palavra fosse anunciada. E claro que Yosef tinha que anunciar o sonho, lógico. Mas ele não quis enfatizar dizendo que o Eterno havia levantado o feixe dele. Porém ele disse, levantou sozinho e ficou em pé. Quem é que mantém alguém em pé? Quem é que fortalece o ser humano para que o ser humano esteja de pé? O Eterno, lógico. Então seus feixes aproximaram-se, reuniram-se em torno do meu e prostraram-se. Não é os irmãos, é o feixe. Ou seja, de Yosef viria a prosperidade para os irmãos. Não que Yosef iria governar os irmãos, não. Porque Yosef não governou os irmãos, não. Quando os irmãos foram para o Egito, Yosef, ele era governador do Egito, porém ele não governou sobre os irmãos. O que se prostrou perante o feixe, não perante Yosef, mas o feixe de Yosef foi o quê? Foi os feixes dos irmãos. Ou seja, de Yosef, de José, viria a prosperidade para aquela família. Só que eles não entenderam e interpretaram errado. Não entenderam. Olha só, prostraram-se diante dele, não diante de mim, diante dele, diante do feixe. Seus irmãos retrucaram, sim, com certeza você será nosso rei. Mas não foi isso que ele disse. Você está entendendo? Quando você deduz alguma coisa sem a direção do Eterno, você vai ter interpretação errada das coisas. Como muitas pessoas pegam uma Bíblia, pegam a Torá e começam a interpretar errado. E começa a ter interpretação errada. Muitas vezes por copiação, porque copiam o que os outros estão dizendo. E não busca a direção do Ruach Kodesh, do Espírito Santo. Eu vejo aí muita gente interpretando esse texto. José queria que os irmãos se prostrassem diante dele. Não! Era o feixe deles que se prostrava diante do feixe de José. Ou seja, de José, através de Yosef, o Eterno prosperaria aquela família. É isso que o Eterno estava falando por intermédio desse sonho. Mas os irmãos ficaram furiosos e começaram a deduzir. Você fará grande trabalho de mandar em nós. Não, ele nunca disse que ia mandar neles, não. Não é isso que o Eterno estava dizendo. Não é isso. Como eu já expliquei, o Eterno não quer que ninguém mande em ninguém, não.
Mas o Eterno vai usar alguém para abençoar a sua vida. Para que a tua vida seja abençoada, é necessário que o Eterno use alguém. E Ele quer usar a minha vida para abençoar a tua vida. E não que eu venha governar a sua vida, não que eu venha ditar regra na sua vida, de forma alguma. Não sou rei. Eu não quero ser rei sobre a vida de ninguém. Mas olha o que ele diz, olha o que eles disseram aqui: você fará um grande trabalho de mandar em nós. Sarcasmo, né? E eles passaram a odiá-lo ainda mais por seu sonho e pelo que ele lhe disse, lhes disse. Ou seja, era para eles se alegrarem com o que Yosef estava dizendo, mas eles se entristeceram. Era para eles abençoar Yosef, porque através de Yosef eles seriam abençoados. Mas eles fizeram o quê? Ficaram com ódio de Yosef. Isso é um reflexo do que acontece no dia a dia, na nossa vida. A dedução de coisa, a pessoa deduz coisas e acabam tendo problema. Pessoas deduzem assim, sem buscar a direção do Eterno. Eles deveriam ter orado, deveriam buscar, mas eles estavam muito distantes do Eterno. Era a família do pai Jacó, porém aquela família estava distante do Eterno. Como nós vimos que Ionar estava desviado, mesmo sendo um profeta, aquela família também estava distante dos propósitos do Eterno. Então o Eterno teve que escolher um ali dentro, o qual usaria para abençoar, porque aquele tinha um coração voltado para o Eterno, aquele conseguia ouvir a voz do Eterno através de um sonho. Eu tenho um sonho, e eu ouço a voz do Eterno através desse sonho. Olha o que está escrito mais: ele teve outro sonho e contou a seus irmãos. Ouça, tive outro sonho. Ou seja, um sonho profético é um sonho que vem se sonhando consecutivamente. Não é só um sonho aleatório que você sonha porque você viu um Animal Planet, você viu uma festa, uma briga, alguma coisa, e durante a noite você acaba sonhando. Não, é sonhos consecutivos, mesmo sendo sonhos diferentes, tendo o mesmo significado. Yosef teve outro sonho e contou aos irmãos. Ele tinha que contar. Olha só: e teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Ouça, tive outro sonho, e havia nele o sol, a lua e 11 estrelas. Sabe de que Yosef está falando aqui? Dos deuses do Egito. Era dos deuses do Egito, e eles interpretaram que era eles, os principais deuses do Egito, porque o Egito, os egípcios eram descendentes de Nimrod, e Nimrod se autoproclamou Deus Sol, a deusa Lua, que é a mulher do Deus Sol, Samiramis, as 11 estrelas, que era a família de Nimrod, as 11 estrelas, que eram os governadores que Nimrod colocou para poder governar a terra de Sinar. Quando ele construiu a torre de Babel, ele tinha 11, porque o Eterno é representado pelo número 10, e o diabo quer sempre estar 1 grau acima do Eterno, mas não está nunca. Então o 11, até na Cabala, o 11 representa o número do Eterno, de Hassatã,
Porque o diabo ele quer estar um grau acima do eterno, porque o eterno ele fez os 10 mandamentos, as 10 das palavras, mas Satã quer estar um grau acima do eterno. Então ali não era os irmãos não eram os irmãos não, eram os deuses do Egito que se submeteria a Yosef, através daquele ato, abençoaria os seus irmãos, como acabou no final sendo. Mas olha o que está escrito aqui, olha só: o sol e a lua e 11 estrelas, os deuses principais do Egito, se prostrava diante de mim. Aí se prostrava diante de Yosef, porque o Eterno já tinha um plano de levar ele para o Egito. De alguma forma o Eterno levaria ele para o Egito, e os deuses do Egito se prostrariam diante dele. Olha só, ele o contou também a seu pai, no intuito de que o pai, na intenção de que o pai tivesse uma interpretação espiritual, inspirada, porque eles nem deixavam Yosef contar a revelação do sonho. Olha só, e ele contou também ao seu pai, bem como seus irmãos. No entanto, seu pai repreendeu. Que significa esse sonho, disse Jacó, que você teve? Você realmente espera que eu e sua mãe e seus irmãos venhamos a nos prostrar diante de você, com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, os irmãos estavam com inveja, mas o pai continuou pensando sobre o assunto. Ou seja, o pai seguiu a linha de raciocínio dos filhos. É que nem diz o ditado, é colocar a carroça na frente dos bois. O pai, em vez de ter uma interpretação espiritual, o que ele fez? Seguiu o raciocínio dos filhos e teve a mesma dedução, só que ele não pensou como que a mãe de Yosef podia se prostrar diante dele, sendo que ela já tinha morrido. A mãe de Yosef já tinha morrido no nascimento de Beniamim. Beniamim tinha provavelmente 1 a 2 aninhos de idade. Beniamim nasceu e Rahel morreu. Como que ela poderia se prostrar diante de Yosef? Claro que não era Yaakov, claro que não era. O primeiro sonho queria dizer o quê? Que os irmãos seriam abençoados através de Yosef. E o segundo sonho queria dizer o quê? Que os deuses do Egito se prostraria diante de Adonai através da vida de Yosef. Os deuses do Egito se prostraria, e foi o que aconteceu através de Yosef, porque nenhum deus do Egito conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Porém Yosef, inspirado por Adonai, interpretou o sonho de Faraó, e todos os deuses do Egito se prostraram diante de Adonai. E o próprio Faraó admitiu que Adonai era o Elohim que estava acima de tudo. Só que o pai e os irmãos não interpretaram. Eles deduziram errado, odiaram o próprio irmão. Depois nós vamos ver mais à frente que Yaakov teve a notícia que o filho, que Yosef, estava morto. Os irmãos enganaram o próprio pai
E o pai passou anos, 17 anos, acho que, se não me engano, 23 anos de luto. Nós vamos ler aqui, nós vamos ver certinho, as datas certinho. Mas tudo por quê? Uma dedução, eles deduziram errado. Cuidado quando você deduz algo sem buscar a interpretação, a revelação do Eterno, você vai fazer besteira. O Eterno me deu a revelação do sonho de Yosef. O primeiro sonho de Yosef era o quê? Os irmãos seriam abençoados através dele. O feixe dele traria bênção para os feixes dos irmãos. Não foi ele que ficou de pé e subiu. Não. O Eterno traria prosperidade. Yosef continuou no campo. Porém, o feixe dele, o Eterno usaria o feixe dele para abençoar os irmãos. E os irmãos não entenderam, achou que ele seria rei sobre os irmãos. Olha só. E depois o sonho de que o sol e a lua, qual é os principais deuses do Egito? O sol e a lua. Nimrod e Semíramis. Nimrod, que é o deus sol, e a rainha do céu, que é a deusa lua. Semíramis e Nimrod. Mas eles não pensaram, porque eles estavam ressentidos. Eles eram uma família que eram guiados por sentimento, movido por sentimento. Eles eram uma família sentimental. Uma hora era ódio, outra hora era amor demais, outra hora era ódio demais, outra hora mataram, outra hora se prostraram. Tudo isso é sentimentalismo e não a direção do Eterno. Quando você age por sentimento, você não está sendo guiado pelo Eterno. Você só será guiado pelo Eterno quando você buscar a direção, independentemente do sentimento que você tiver. O Eterno já falou comigo que Ele usaria a minha vida para abençoar muita gente. E tem pessoa que eu não fiz nada contra ela, porém ela tem me odiado. E ela terá problema no futuro. Ela terá problema no futuro. Como o povo, os filhos de Jacó, teve problema. Estavam a ponto de morrer de fome naquele deserto. Tudo porque interpretaram algo errado, tiveram uma interpretação, deduziram, na verdade, nem interpretaram o sonho, eles deduziram. Não deduza nada, busque a direção do Eterno, busque a direção do Eterno, busque. Nós vamos continuar amanhã esse estudo, e pode ter certeza que o Eterno vai falar muito ao seu coração. Pegue na sua mão um copo com água. Poderoso Criador dos céus e da terra, eu abençoo a vida de todas as pessoas, Pai, que estão desfrutando das revelações da Tua palavra, através desse shiur, através desse estudo. Pai querido e amado, que através desse estudo, o Senhor venha abençoar, pois esse estudo representa os feixes, o feixe de Yosef, através do meu feixe, das palavras que o Senhor tem falado através da minha vida. Seja abençoada a vida de todas as pessoas que têm estudado juntamente essa história, essa paraxá, Vayeshev, que todos venham ser abençoados, que todos venham ter um encontro real e verdadeiro contigo, que todos venham desfrutar das bênçãos de Ti, pois hoje talvez eu esteja passando por dificuldade, mas aqueles que Tu amas, Pai, passa por lutas, assim como Yosef passou por lutas, enfrentou dificuldade, mas no final a Tua mão o exaltou. Eis-me aqui, Pai, usa-me para abençoar a vida de todos. Neste momento eu consagro o copo com água, eu abençoo a peça de roupa e declaro todos
que estudaram juntamente comigo esta palavra, abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. A nossa congregação está situada, está localizada na rua Eduardo Chaia. Hoje é terça-feira. Hoje tem culto às 3 horas da tarde também, 7h30 da noite aqui na cidade de Guarapuava, rua Eduardo Chaia, número 2899. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. Shalom! Shalom!